Amém. Apocalipse 3:7 diz: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Você pode sentar. Aqui, carta à igreja em Filadélfia, uma igreja que não recebe repreensão. Amém? Aqui são cartas escritas a 7 igrejas, e já vimos que esse 7 representa, na verdade, a onisciência de Deus. Então é uma situação concernente a todas as igrejas sobre a face da terra. E nós vemos aqui 5 reprovadas e 2 que recebem uma aprovação. E essa aqui em especial chama muito a atenção a mim, porque é dito que ela tem pouca força. Ora, quem anda com Jesus não tem pouca força, mas significa que na consideração de todos era a mais fraca, era a insignificante, pouca força. No entanto, com quem Jesus estava contando? Com essa que tinha pouca força. Essa que tinha pouca força é que estava realmente incluída nos projetos de Jesus, porque ele diz assim: tendo pouca força, não negaste o meu nome, mas guardaste a minha palavra. Eu considero esse o tema central dessa parte escrita a essa igreja. Mas eu quero seguir com você, antes de nós chegarmos nisso, seguir do começo. Quando Jesus diz assim: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O que ele está demonstrando? Deus está demonstrando, meu irmão, algo que quando eu entendi, começou a mudar a minha vida. Muitas pessoas leem a palavra, mas não aprendem a lição da palavra. Elas leem, elas sabem que está escrito, mas elas não vivem o que está escrito. Elas até declaram: não, Deus é poderoso, mas ela não põe a vida dela em risco. Já que Deus é poderoso, então eu posso botar a minha vida à prova, eu posso botar a minha vida em risco. Ele é poderoso. Nada acontece fora dos seus projetos. A minha vida está nos projetos de Deus. Eu tenho andado. Você sabe que tem pessoas que têm dúvida se têm andado com Deus ou não? E tem pessoas que não estão dispostas a colocar isso em prova. Certa vez,
alguns anos para trás, eu disse assim: Deus, eu leio a tua palavra, eu oro ao Senhor e creio que o Senhor me ouve. Eu tenho consciência de que a minha luta é pelo prumo da tua palavra. Alguns anos atrás eu fiz essa oração. E aqui diz tudo isso. Então eu vou colocar esta palavra à prova. Eu vou ver se realmente o Deus desta palavra é vivo. E eu dizia para Deus: e Deus, eu sei que é. E aí, irmão, eu comecei a me destacar entre os meus irmãos. Eu comecei em pouco tempo a dar aula para aqueles que foram meus professores. Eu comecei a pregar dentro das igrejas sempre que o pastor não podia aparecer. Lá tinha irmãos com 30 anos de evangelho, mas quando o pastor não ia aparecer, ele dizia assim: olha, chama o irmão Tupirani para ele dirigir o trabalho tal, para ele dirigir o trabalho não sei aonde, para ele cuidar da congregação lá no morro, para ele pregar lá no ar livre. Porque eu, com pouco tempo de caminhada, alguns bons anos atrás, eu disse: Deus, eu estou lendo a tua palavra. Então eu tenho direito de colocar essa palavra à prova. Se o Senhor é um Deus verdadeiro, e eu abri o parênteses, sempre que eu dizia isso, eu abria parênteses para dizer: e eu sei que tu és um Deus verdadeiro, eu vou colocar a palavra à prova. E o que é colocar a palavra à prova, irmão? É viver a palavra. Irmão, você tem que ter na sua cabeça o seguinte: você não tem amigos. Você precisa ter isso na sua cabeça. Amigos fora do reino de Deus é ilusão. Jesus falou: acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão para ser açoitado nos sinédrios, nas sinagogas. Os homens vos entregarão. Agora, quando alguém é discípulo no prumo da palavra, caminham, ambos caminham juntos, ambos caminham de acordo. Então, meu irmão, põe isso na tua cabeça, que você não tem amigo. Ou seja, aonde eu quero chegar? Viva a palavra de Deus sem se interessar a quem você vai desagradar. Você só tem que agradar um, que é aquele que te deu a vida. Você reconhece que estava morto? Você reconhece que sem ele você não tinha para onde ir? Era abismo certo. Você reconhece isso? Meu irmão, se Jesus Cristo te deu a vida, o que você pensa fazer com a vida que ele te deu? Retribua, devolva essa vida para ele. Uma vez eu fiz essa oração, eu disse: Senhor, tu me deste a vida. Eu não tinha vida, eu ia para o inferno. O meu caminho seria de tristeza e sofrimento até baixar as chamas do inferno. Então a vida que o Senhor me deu, eu te entrego. É tua. Faz o que tu quiser. E as coisas começam, meu irmão, a mudar nas nossas vidas por causa de simples orações, mas orações sinceras. Orações que demonstram realmente o que nós queremos. Não dirija a sua vida, meu irmão. Não dirija. Deixa Jesus dirigir. Então aqui, ele está dizendo assim: eu abro, ninguém fecha. Eu falei: Senhor, tu tem muita autoridade. Então, quer dizer que o que eu fizer, se estiver dentro da tua vontade, eu sou invencível, eu sou intocável, eu sou imortal. Tudo que acontecer sobre a minha vida será um projeto do Senhor. E sendo assim, para mim está bom. É assim para você também? Você tem lido a Escritura? Tem crido? Tem confiado? Tem aprendido? Vamos botar isso à prova? Vamos buscar a direção de Deus. E Ele pode te dar uma direção que seja louca, mas é louca para o mundo, e pode até ser louca para você, mas no final você verá que é poder de Deus. Aqui então ele diz: se eu fecho, ninguém abre. Eu tenho tanto poder
que o que eu determinar acabou. De quem estamos falando? Do nosso Deus. Estamos falando do nosso Deus. Paulo e Silas foram presos. Depois Jesus determinou que eles seriam soltos. Pedro foi preso. Jesus determinou que ele seria solto. Não é assim que nós vemos? O anjo foi enviado e soltou Pedro lá 2 vezes da cadeia. Um terremoto abalou tudo e Paulo e Silas ficaram livres. O carcereiro ia se matar e ele ainda livrou a vida do carcereiro. Oh, não te mata não, cara, estou aqui. Não fomos para lugar nenhum. Aonde o servo de Deus está, a vida é promovida. Então, meu irmão, ele determina e acabou. Isso já entrou na sua mente? Já entrou na minha. Ele determina e acabou. Por isso que eu sempre conto a experiência da Praça da Bandeira. Os bandidos, traficantes, o dono de boca de fumo lá, mandaram um recado para a igreja. Fecha a igreja aí, nós não queremos igreja aqui. Eu falei, é mesmo? Se eles honram as calças que vestem, venham aqui e fechem a igreja. E como eu sempre digo, eu estou de pé e conto essa história ano após ano, mas eles não estão de pé. Eu estou, eles não. Então, meu irmão, Deus é tremendo, é soberano, é inigualável. Ele é o Todo-Poderoso. Quando Ele opera, ninguém pede. Aqui Ele está dizendo, chave quem tem sou eu. Se eu fecho, está fechado. Se eu abro, está aberto. E quando eu fecho, ninguém tem poder de abrir. E quando eu abro, ninguém tem poder de fechar. Essa palavra, no começo da minha caminhada, irmão, ela penetrou em mim de uma maneira tremenda. Mas foi tão tremenda, sabe por quê? Porque na igreja onde eu estava, as pessoas sequer abriam o livro de Apocalipse para ler. Tinham medo. Tinham medo do livro de Apocalipse. Porque diziam que ninguém entendia, era muito confuso, era isso e era aquilo. Mas eu abria e Deus falava comigo e me dava a sua graça. Eu tenho posto diante de ti uma porta como aberta. E ninguém pode fechar. Diante de quem está essa porta? Da igreja, mas da igreja como denominação? Não. Aqui nós não pregamos igreja como denominação. Pregamos igreja como uma fé individual. É assim que pregamos igreja nesse lugar. Então, meu irmão, você tem que entender que diante de ti está uma porta aberta. Agora resta a sua fé de entrar por ela. Há um caminho proposto. Mas você é que tem que entrar pela porta. Jesus não disse assim, eu te puxei para dentro de uma porta. Não, disse, eu pus a porta diante de ti. Não é isso que está escrito aqui? A porta está, tenho posto a porta aberta diante de ti. E ninguém pode fechar. Você tendo pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Tá bom, guardaste a palavra, não negaste o meu nome. O que Jesus fez? Abriu uma porta. Mas não te jogou dentro da porta, não te empurrou. Ele abriu uma porta, agora é você que tem que entrar por essa porta. Qual é essa porta? Essa é a porta da unção, da autoridade, da valentia, do desafiar Satanás, do pisar na cabeça do diabo mesmo. Entende? Pombagira é lixo, Exu é caveira, é outro lixo. E esta é a porta que ele abriu, a porta da valentia, porta da unção para aqueles que vão ficar de pé. Então, a porta está aberta. É a porta da revelação, do conhecimento. A porta está aberta. Mas nós é que temos que entrar. Por isso que eu já dizia no começo, não temos amigo. Porque esta declaração anula amigos. Cancela amigos. O católico vai ficar insatisfeito. O espírita vai ficar insatisfeito. Né? Todo mundo vai ficar insatisfeito. Problema deles. Jesus Cristo tem que ficar satisfeito. E eu não posso desperdiçar uma porta aberta por ele. Os delegados vão ficar insatisfeitos. Problema deles. Os promotores
mas Ele pôs uma porta de vida aberta diante de mim. E não interessa quem tente fechar a porta de vida dele para abrir a porta de morte para mim, porque só Ele tem poder de abrir e fechar a porta, e ninguém desfaz os cadeados que Ele usa. Se Ele trancou, está trancado. Ele abre uma porta de vida e lacra ela diante da gente, acabou-se a história. E esta palavra vai entrar à prova na minha vida. Acho que hoje eu não estou pregando para você, acho que hoje eu estou pregando para mim. Porque nós vamos fazer alguns trabalhos revolucionários, que vai ter gente dentro desse ministério que vai pegar sua Bíblia e vai para casa. Porque para que eu pare, vai ter gente tentando intimidar esse ministério. Vai ter gente passando aí na porta, carro da polícia, toca ninja e outras coisas mais. Mas, como eu costumo dizer, talvez seja mais fácil me matar do que me calar. Só que nenhum nem outro eles conseguirão. Jesus Cristo me chamou para uma restauração fora do comum, inigualável. E nós vamos mexer não só com a estrutura das igrejas, como já estão abaladas, mas nós vamos mexer com a estrutura de outras religiões, porque também é uma oportunidade para eles, e vamos mexer até no legislativo, executivo e judiciário dessa nação. Vamos mexer mesmo, e tem mais, eu vou ser chamado para entrevistas em televisão, e vocês vão ver essas frases que estão na camisa de vocês, ser mencionadas dos meus lábios, lá em rede nacional. Bíblia sim, Constituição não. Vocês verão isso. Por quê? Porque eu estou colocando à prova a porta que Ele colocou diante de mim. E a porta que Ele tem me dito é a seguinte, irmão: fale e não te cales. Fale e não te cales. Autoridade é Ele, Senhor é Ele, poderoso é Ele. Se Deus não fosse poderoso, meu irmão, hoje você não teria chegado neste lugar. Se Deus não fosse poderoso, o diabo já teria ceifado a tua vida desde o ventre. Você teria nascido um esquizofrênico, problemático, etc, etc. Põe isso na tua cabeça, que o teu Deus é tremendo e é terrível. Deixa isso penetrar. Eu estou pregando, eu estou tendo aqui uma mentalização, uma visão, só estou vendo, sabe o quê? Portas, ferrolhos de bronze. Coisa que ninguém passa, ninguém arrebenta, ninguém quebra. Quando Ele põe uma porta, meu irmão, é aquela e acabou a história. E eu não vou desperdiçar as portas que meu Deus está me dando. Um dia eu falei assim para Jesus: Senhor, a tua palavra é tão poderosa. Disseram a respeito de Pedro, Paulo, Tiago e João, daqueles outros, estes que transtornaram o mundo, chegaram também até nós. Eu falei: Senhor, eles não tinham nada além do que o que eu tenho. Então eu quero que se diga a mesma frase que se disse a respeito deles, eu quero que diga a respeito de mim. Você quer também? E hoje eu já estou ouvindo ela. Hoje eu já estou ouvindo ela. Esse cara é louco. Esse cara não, ele é maluco. Ele é fanático. Posso ser o que o mundo quiser me classificar, mas o que vale é o que Jesus me classificou. Então, ninguém pode fechar. E tem mais. Agora vem o detalhe. Tu tens pouca força, entretanto, guardaste o quê? A minha palavra. Tu é fraquinho, mas guardou a minha palavra? Eu sou contigo e acabou a história. E quando Jesus é com a gente, meu irmão, acabou a fraqueza. Porque a Escritura diz: diga ao fraco, eu sou forte. Sou forte. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Irmão, eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu não tenho medo de nada nem de ninguém. Não tenho medo de revólver, metralhadora, de homem fantasiado de farda. Eu não tenho medo de nada disso. Sou sacerdote, não me curvo a ninguém.
Eu só reconheço uma autoridade sobre mim, e se chama Jesus Cristo. Só reconheço essa. Ele está dizendo, eu, que tenho poder de abrir e fechar a porta, eu fui diante de ti. A quem que eu vou olhar? Para quem que eu vou reverenciar? Nunca haverá nessa terra, eu não aceito, eu não me curvo, homem que me dê ordem. Eu não aceito. Eu sou sacerdote do Altíssimo. A posição que Ele me mostrou, que Ele me colocou, eu não posso obedecer a homens. Eles vão dizer cala, e Jesus diz fala, eu falo. Eles vão dizer não pode, Jesus diz pode, eu vou e faço. Eu não me curvo a homens, nem a lei feita em Congresso Nacional. Tomara que os vizinhos ouçam, né? Eles queriam que eu ficasse calado. Jesus não me chamou para calar. Ele colocou uma porta diante de mim que transformou a minha língua em língua erudita. Quando Ele me dá o sinal de falar, meu irmão, não tem. Eu acho que se eu tentasse ficar calado, acho que nem eu conseguiria. É impressionante. Não tenho medo de nada nem de ninguém. Não tenho medo de cadeia, nem tenho medo de cadeira elétrica. Eu não tenho medo de nada nem de ninguém. Jesus Cristo tem nesses últimos dias operado algo na minha vida que Ele nunca tinha feito antes. E é por isso que a internet vai tremer e o mundo vai tremer. Porque para esse dia que Ele me fez nascer e me levantou, foi que Ele preparou a internet, que é uma mídia que não pode ser manipulada. E é por isso que o projeto da nossa sala é prioridade nesse ministério. Porque eu não sou nada, os piores vêm depois de mim. Os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal e não foram encontrados, porque estavam num nível espiritual maior que o próprio Elias. Senhor, só eu fiquei. Não, Elias, eu tenho 7.000. Eu estou preparando eles para a hora certa. Amém, meu irmão? Eu posso ser Elias, mas você é os 7.000, que vai fazer muito mais que eu. Eu estou preparando a estrutura, mas quem vai usufruir dela é você. Se não forem todos, pelo menos um vai se levantar com toda certeza. Então, meu irmão, aqui diz, tu não negaste meu nome, mas eu disse assim, tu tem o quê? Pouca força. Quando nos sequestraram lá na 6ª DP, meu irmão, todo mundo perguntando, tem advogado? Não. Conhece um advogado? Não. Se alguém tivesse perguntado assim, conhece Deus, conhece Jesus? Conheço. Quer que chame ele? Não, mas advogado rapidinho resolve isso. Eu não conheço advogado, meu amigo. Não conheço advogado. Depois acabamos conseguindo um advogado lá. Resolveu alguma coisa, advogado? O nosso não resolveu nada. Mas Deus usou um caminho totalmente desconhecido e fez o que Ele tinha para fazer. Quando Ele põe a porta diante da gente, meu irmão, acabou, é aquela porta e vai se cumprir o projeto dele. Agora, nós temos pouca força. Teve até quem dissesse assim, engraçado, tem tanta gente na internet, na televisão, pregando coisas também, mas ninguém persegue eles. Aí falaram assim, eu acho que quiseram pegar um bode expiatório. Então usaram você, que é um cara do morro, que é um cara sem dinheiro, que é um cara sem recurso, um cara que não tem igreja grande, quiseram usar você como bode expiatório. Falei, deve ser, mas eles escolheram muito mal. Porém, aos olhos de todos, quem somos nós? Onde é a tua igreja? Lá no alto do Morro do Santo Cristo. Esse cara não é ninguém. Quantos membros tem lá? Foi a pergunta que mais me foi feita por repórteres e até por gente lá da DP. Quantos membros tem a igreja? Falei, não sei. Mas uma coisa eu sei, que nós temos aqui em nosso meio um membro, que esse é terrível. Se chama Jesus Cristo. Ele vale por todos nós. Ele tem todo o recurso, todo o poder. Ele opera tudo. Então, meu irmão, nós quem? A igreja é cada um de nós individual. Você pode ter pouca força,
Mas Jesus está dizendo assim, tu tem pouca força, mas o que acontece? Você, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós já vimos que nomes significam os princípios de Cristo. Então diz, eis que eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Amém? O que Jesus está dizendo aqui? Eu fiquei um pouquinho impactado. Ora, esses que a si mesmos se dizem judeus, mas não são. Ora, como que pode isso? Ou são judeus ou não são judeus. Só que Jesus não está usando aqui uma referência física. Eles eram judeus? Eram judeus. Mas eles tinham os conceitos espirituais dos judeus? Não tinham. Então Jesus está dizendo, eles se declaram judeus, mas na verdade eles não são. Porque Jesus está olhando o lado espiritual da coisa. E eu vou traduzir com toda a valentia. A esses que a si mesmos se declaram cristãos e não são, mas mentem. Mentem como? Mentem com as obras. Enquanto Jesus Cristo diz que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, fazendo separação entre igreja e Estado, esses que se dizem cristãos, mas não são, mentem, dizendo que Jesus Cristo apoia candidatos políticos. Eles mentem, eles não são cristãos. Eu não entrarei em céu com pastor político palhaço. Eu me recuso. O meu Cristo não tem homens no Congresso Nacional. Então, eles se dizem cristãos, mas eles não são. E nós vamos provar, muito breve, que eles não são. E tem mais, irmão, nós vamos, como se diz no ditado popular, catucar a onça com vara curta, que ninguém vai conseguir nos ignorar. Deus, Jesus tem afiado demais a nossa língua, e eu não me calo. Se alguém está pensando que eu vou botar coisa de paz e amor na internet, está enganado, meu irmão. Eu estou procurando as melhores histórias para acender essa fogueira. Ninguém me cala, ninguém me para, ninguém me detém. Eu recebi ordem do alto e vou morrer com ela. Então, Jesus está dizendo, vocês estão rodeados de um monte de gente que se diz, em outras palavras, religioso, discípulo do judaísmo, ou nos nossos dias, discípulo do cristianismo, mas eles não passam de mentirosos. Sabe por que eles são mentirosos? Porque eu falo uma coisa, mas eles fazem outra. A minha palavra diz de um jeito, mas eles fazem de outro. Aí é um bando de pilantra. Os líderes das assembleias de Madureira, os líderes das assembleias em geral, tudo pilantra, sem vergonha. Se dizem cristãos, mas as vestes estão manchadas e as mãos de sangue. Assassinos do povo de Deus. É isso que eles são. Se dizem cristãos, mas não são como eu e você. Manda eles fazer uma oração, aqueles desgraçados, para ver se você suporta a oração deles até o final. Cada oração que eles fazem não passa de tomar o nome de Deus em vão. Aqui, Jesus está dizendo, eu farei, eles terão que vir e se prostrar aos teus pés e saber que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre todo mundo. Ou seja, a hora da aprovação que há de vir sobre todo mundo é a grande tribulação. Como que Jesus vai guardar os que guardaram a sua palavra? Através do arrebatamento. Então Jesus está dizendo para essa igreja aqui, vocês serão arrebatados. Então aqui só tem um detalhe que diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Irmão, a Escritura diz, sede firmes e constantes, sempre
abundantes, sabendo que o vosso trabalho tem recompensa no Senhor. O Senhor Jesus diz em Apocalipse 2,10, ser fiel até a morte. Diz Apocalipse 12,11, que vencemos pelo sangue do Cordeiro, palavra do testemunho, e não amamos a nossa vida até a morte. O chamado de Cristo não é para você caminhar meia milha nem 10 milhas. É para você caminhar até a morte. E esta é a palavra. Guardaste a palavra da minha perseverança. Você lembra que quando você visitava as Assembleias de Deus há 15, 20 anos atrás, que lá também se dizia, igreja e política não se mistura? Você lembra disso? Você lembra muito bem, você lembra, quem não vai lembrar disso? Se os hipócritas pregaram no mundo todo. Mas eles não perseveraram nisso. Eles não guardaram a palavra da perseverança, porque ser perseverante tem que ter muita disposição. Sustentar as tuas vestes sem a mancha da lama do mundo, tem que ser valente. Aqui tem perseverança. O dia que você ver um político atrás desse púlpito, pode colocar flores lá no meu mausoléu, porque eu estou morto. Porque enquanto eu viver aqui, eles não entram. Eu não descaio na fé. Eu conheço Jesus Cristo. Eu ando com Ele, Ele anda comigo. E é por isso que eu desafio os acidentes. Eu desafio as balas perdidas. Eu desafio os vagabundos. E eu desafio também todo e qualquer marginal mesmo que tenha farda do Estado. Aquele que disse 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, não está lá no céu não, ele está aqui em nosso meio. Não brinco de cristianismo, o culto transcorre aqui 2 horas, eu não peço dinheiro, porque eu vivo é pela graça de Deus, pelo poder do Senhor, pela sua palavra. Não nos interessa dinheiro, o evangelho para nós não é negócio. E por isso Ele tem falado conosco. Por isso Ele tem se manifestado. Por isso há curas em nosso meio. Por isso há libertação em nosso meio. Por isso o entendimento nesse lugar se abre, irmão. A compreensão. Mas a Escritura diz, como ouvirão se não há quem pregue? Meu irmão, você é um privilegiado, porque você tem a mim para pregar. Que a palavra está aí, mas se não houver quem pregue, o Espírito Santo não trabalha. Tem que ter gente para pregar. Esta porta está aberta neste lugar. Você pode aproveitar dela. E aqui então diz, guardaste a palavra da minha perseverança. Meu irmão, você aqui tem aprendido. Você aqui tem sido ensinado que Jesus Cristo não senta numa cabeceira da mesa e o diabo em outra. Jesus não tem reunião com as trevas. Portanto, você um dia será um pastor, será um pregador, será um evangelista, será sei lá o quê. Mas nunca divida um púlpito com um político. Porque vai estar dando braço ao próprio diabo. E tem mais, se um dia eu mudar essa pregação, eu também já dei braço ao diabo. Porque essa palavra é para se perseverar até o fim. E tem mais, não fique escandalizado não, porque isso é evangelho. Entre luz e trevas não tem comunhão. Aleluia! Evangelho é isso. Esse negócio de vem, ser abençoado, campanha da prosperidade, isso é pilantragem. O evangelho é sangue, suor e lágrima, é renúncia, é espinho. Reino de Deus não é para qualquer um. O que a Escritura vai dizer aqui ó, no final, ao que vencer é linguagem de guerra, é para valente. E aqui ele vai dizer, vai guardar da hora da tentação, é a grande tribulação que brevemente será derramada, vai guardar como? Com o arrebatamento. Quem vai ser arrebatado? Os que perseveraram, não se misturaram. Pode você ver até pastor aí, candidato a não sei o quê, é um desgraçado, maldito, come na mesa com o diabo. Então aqui diz, venho para essa igreja, no verso 11, o que Jesus diz? Para esse que está perseverante,
Esse que não tem pouca força, mas guarda a palavra, não nega o nome. Jesus diz, venho sem demora. Ora, por que ele vem sem demora? Vou dar um tempo para o Espírito Santo te dizer por que é sem demora. Sabe por que é sem demora? Porque esta é a igreja do final dos tempos. É a última geração de cristãos. Por isso que ele está dizendo, já está até dizendo, eu vou te guardar na hora da tentação que vem aí sobre todo mundo. Ou seja, estamos às portas da grande tribulação. Estamos à porta do arrebatamento. Ele está dizendo, eu venho sem demora. Vocês estão sendo perseverantes? Aguenta só mais um pouquinho, porque é sem demora. Aleluia! Ele está falando com a última geração de cristãos. Ele está falando comigo e contigo. É com a gente que ele está falando. Eu venho sem demora. Se ele não poderia dizer isso para aquela igreja primitiva, ele está falando para nós, a última geração de crentes. Ao vencedor, falo em coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Quer dizer, já está mostrando a glória das coisas espirituais. Agora volta ao verso 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Por que tem esse alerta? Porque pode ser que você perca tudo se bobear. Começa a entender, meu irmão, que teu pai não é melhor que Jesus na tua vida. Você depende mais de Jesus do que do teu pai. Começa a entender que a sua família não é melhor que Jesus Cristo. Esse negócio de igreja, família, isso é para os hipócritas, para os mentirosos, que nem a Nova Vida bota até outdoor nas baixadas. A Nova Vida faz isso. Venha para a igreja de Nova Vida. Uma família espera por você. Mentira, covardes, pilantras. Venha para a geração de Jesus Cristo. Um quartel militar espera por você. Aqui não tem papo familiar. Aqui é exército. Aqui é tempo de guerra. Afinal de contas, Efésios capítulo 6 nos descreve o quê? Uma armadura. Para quê? Para quem vai viver em família? A armadura é para quem vai viver em guerra. Espada é para quem está em guerra. Autoridade é para quem está em guerra. Poder é para quem está em guerra. Quem quer viver em família, debaixo da cama, não precisa de nada disso. Mas nós queremos isso. Aqui diz, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva, meu irmão. Não te vende, seja perseverante. Não te rende de jeito nenhum. Viver é Cristo e morrer é lucro. Nada é mais importante que Jesus Cristo. Como dizíamos no começo, Ele nos deu a vida. Então só tenho um para priorizar, Jesus Cristo. Não tenho outro. Eu não tinha vida sem Ele. E agora eu vou fazer o quê? Vou ficar de brincadeira? Não, eu vou priorizar Ele. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta, só uma pergunta. Você quer ouvir Deus? Aqui diz, no 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, todo mundo tem ouvido, não tem? Então Jesus está dizendo, ouça todo mundo. Ouve isso aí, todo mundo. Porque o que eu estou dizendo está dito e acabou, está decretado. Eu estou abrindo porta, a porta para que todo mundo ouça. E esta porta está fincada e acabou a história. Quem tem ouvidos, ora, todo mundo tem ouvido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a palavra é para todos. É para mim, é para você e é para outros que vão chegar. É aos lugares aonde esses CDs e DVDs vão chegar. A palavra é para todos eles. Se eles vão deixar despertar a coragem e a valentia neles, é outra história. Mas uma coisa eu sei.
que essa coragem e valentia em mim não precisa mais ser despertada. Eu estou vivendo ela. E uma coisa interessante aconteceu naqueles 18 dias de prisão, que eu falei assim, engraçado, Jesus não tratou nada comigo dentro da prisão. Ele já tinha tratado antes de eu ir lá para dentro. Você pode ser modelado por Jesus? Você pode ser como um vaso nas mãos do oleiro? Você pode dizer, Deus, faz a tua obra conforme a tua vontade? Você tem medo de quê? O pior já estava decretado sobre a sua vida, que era o inferno. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a morte já estava decretada sobre a sua vida. Você não tinha medo disso? Era o pior. Já pensou o que é uma eternidade no inferno sem nunca mais ter chance de remissão? Jesus te livrou disso. O que vier pela frente agora, irmão, é moleza, porque inferno você nunca mais vai para lá. O que vier pela frente é moleza. Se está enquadrado no que Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. O pior já passou, que era a condenação eterna. Agora, nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.